Olá, começa agora o programa dedicado a quem enxergou oportunidade no meio rural. Este é o Empreender no Campo, seja muito bem-vindo. Quem me acompanha hoje é o Erivan dos Santos Oliveira, analista técnico e especialista em agronegócio. Agora vamos conhecer a Fazenda Santa Rosa, localizada no município de Iranduba, distante 18 quilômetros de Manaus. A propriedade, que começou com a plantação de laranja, cresceu e atualmente oferece diferentes atividades. E a gente confere agora. Meu nome é Ednei Marques Ricardo, sou produtor aqui do Iranduba, de Manaus, né? Tenho 47 anos, já sou produtor rural há 29 anos, né? Tenho essa propriedade, na verdade, há 29 anos. Antes eu trabalhava com meu pai em outro local, mas essa propriedade eu comprei e adquiri, na época era uma terra de voluto, e comprei do governo, hoje já tem título, tudo, e comprei outras áreas encostada aqui e afastada também. É uma coisa que eu sempre gostei de produzir, né? Então eu comecei produzindo pimentão, plantei uma pequena área de pimentão e eu gostei da produção. E aí foi o que foi me incentivando e dando dinheiro também, né? E aí depois eu comecei a comprar dos japoneses aqui ao redor e de alguns brasileiros também, né? E alguns japoneses daqui da região. Comprava e vendia também. Aí depois chegou um ponto que eu estava com uma boa produção, não foi preciso mais eu comprar, né? E tô com alguns anos que não compro mais. A minha produção já supre os meus clientes. Olha, a minha vida toda sempre foi isso, sempre foi fazenda, né? Eu comecei a trabalhar muito jovem. Trabalhava com meu pai numa fazenda dele, era focada mais a boi, né? E vacas de leite, queijo, essas coisas assim. E aí foi quando eu comecei a trabalhar e a gostar. E aí depois, quando eu adquiri esse terreno, eu já tinha 18 anos de idade e sempre foi assim. Olha, na época assim, eu não pensava muito em planejamento, né? Era o que estava dando dinheiro na época. Um exemplo, o maxixe deu dinheiro, eu plantava e ganhei dinheiro com maxixe, um exemplo. E depois comecei a plantar citros. Depois o peixe começou a dar dinheiro, aí eu fiz alguns tanques de peixe. E sempre foi assim, o que está dando na época. Eu vi a necessidade aqui do Amazonas de não ter isso, educação ambiental e nem rural com as crianças, com os idosos, com todo tipo de idade. Então eu vi essa abertura para isso e a necessidade da região também. Então eu comecei a fazer e está dando super certo. As maiores dificuldades foi implantar esse novo negócio aqui em Manaus, né? Colocar isso para os pais, como por exemplo a colônia de férias, algumas coisas, porque aqui a região não tem essa cultura, né? Então nós estamos implantando ainda. Olha, a gente oferece aqui todo tipo de atividade, da pesca, do boi, do queijo, carneiro, abelha, bode, a gente tem de tudo na fazenda um pouco. Tem a plantação de pitaia, maracujá, goiaba, laranja, tangerina, limão, de tudo a gente tem um pouquinho aqui, né? Pra gente mostrar isso tudo, para as pessoas dar mais valor ao produtor rural, né? E tá dando certo, elas estão vendo, né? O nosso sacrifício de todo dia acordar cedo para produzir, para vocês, para alimentar vocês. A produção agrícola, ela não tá assim nos melhores momentos, né? Então, hoje esse turismo rural, ele está fazendo com que eu agregue mais valor aos meus produtos que eu produzo na fazenda. Olha, a gente é aberto ao público sábado, domingo e feriado.
o restaurante, pode vir, tem o café da manhã, tem o almoço, né? E tem os passeios também, que a gente conta também com as lendas amazônicas do Curupira, o Saci Pererê, e mostra também os peixes, o público vai alimentar os peixes, e um café colonial diferente, o almoço é servido no disco de arado, é bem diferente. Então convido vocês para vir conhecer, né, uma coisa diferente dentro de Manaus. Tem crianças que gostam dos mini bode, tem criança que já quer o curupira, tem criança que adora alimentar as galinhas, os gansos. Eu acho que tem para todos aqui. Tem pai que vem para pescar, outros só para alimentar o peixe, outros só para ficar sentado observando a natureza, outros vêm só para comer, né? Então eu acho que a gente tem espaço para todas as pessoas. Eu tento aproveitar o máximo da área. Então isso foi uma ideia minha mesmo, né? Aí a gente tem a parte dos eventos lá embaixo, que é para as igrejas, para empresas, que é finais de semana. E durante a semana, para mim aproveitar a mesma área, aí eu já uso as escolas para vir durante a semana. E o restaurante é para finais de semana, né? E durante a semana a gente já atende algumas empresas. E assim, uma coisa agregando valor à outra, né? E o leite, o queijo que é produzido aqui, o doce de leite, a gente já vende aqui mesmo para esses clientes. A picanha no arado, ela é bem aceita, mas o tambaqui sempre é o cargo-chefe de Manaus, né? Do Amazonas todo. E a gente produz o tambaqui aqui também, né? E tem sido um dos pratos, e o modo de servir que a gente está servindo no disco de arado, né? É uma coisa bem diferente. O público quando vem, alguns dão um retorno, né? Todos satisfatório, né? É difícil a gente ter alguma reclamação, mas quando a gente corrige. A gente tenta fazer o máximo de melhor possível, né? E deixar eles mais à vontade possível. De natureza, né? Alguns pedem coisas que não é assim como banho, né? Mas não tem nada a ver com a fazenda, com o que a gente está vendendo hoje, né? Que é fazenda, um ambiente familiar, a natureza. Já o banho tem a ver mais com festa, bebida. Isso não é que a gente seja contra beber, eles vêm, muitos pais bebem, mas eles estando com a família, com os filhos, eles já têm mais cuidado com isso. O projeto pedagógico eu vi em São Paulo isso, e vi a necessidade disso aqui em Manaus. Então, eu contratei uma equipe para fazer esse projeto pedagógico, nós fizemos tudinho, e depois nós implementamos isso aqui em Manaus, né? E está dando super certo e é necessário isso aqui em Manaus. A gente está trazendo muitas escolas particulares, Denizar, Idanels, La Salles, várias escolas, Adventista e muitas outras, né? Que já vieram e continuam vindo aqui. Olha, a produção, como produzir mais em áreas pequenas, a gente tem muita tecnologia hoje. No Brasil todo, né? E eu aprendo muito isso em São Paulo. Antigamente a gente plantava um pé de laranja do outro 7 metros por 7 metros. Hoje já é 2 por 7, 2 por 6, já bem intensivo. E dá para plantar outras culturas também. Então o gado rotacionado também, que era 2, 3 boi por hectare, hoje já estão 13 por hectare. Então essas tecnologias que a gente tem que procurar para produzir o dobro ou o triplo na mesma área. Olha, eu produzi muita laranja, mas Rio Preto hoje tem produtores muito grandes de laranja. Agora o que eu produzi muito mesmo foi limão e tangerina. Eu fui um dos maiores produtores de limão do estado do Amazonas. Mas devido ao valor tá muito baixo, eu estou tirando uma parte do limão
Já tirei esse ano umas 20 hectares e estou colocando mais boi. O que me motivou a crescer foi de fazer o que eu gosto. Eu sempre gostei de fazenda, sempre gostei dessas coisas, né? E sempre procurando uma saída. Um ano a laranja está melhor, o outro ano já é a tangerina, o outro ano já é o peixe. E a gente tem que ir conforme o barco, né? Digamos assim. Então tem dado certo isso. Quando eu não acho saída, eu vou procurar a saída fora. Em outros estados, em outros lugares. E tento agregar isso aqui no Amazonas. O boi agora, ele também não está dando um resultado tão grande, mas eu já estou procurando inseminação, embriões, agregar valor ao meu leite. Estou procurando outras saídas, né? Aproveitar o esterco, tentar aproveitar o máximo possível. Aí com isso começa a ter lucro. Cuidado a gente tem desde quando acorda, tentar manter tudo em ordem, limpo. Não é fácil manter tudo limpo, porque o boi suja bastante, quem cria sabe disso. Mas a gente tenta manter o máximo em ordem, né? Os cavalos também, tentar manter todo mundo saudáveis, né? Todos eles saudáveis. Não adianta a gente bater no animal para amansar ele, então tem que ter todo um carinho, tem que gostar do que faz, é o que eu bato muito, tem que gostar do que faz. Se você gosta do que faz, tudo dá certo. Então a gente tem aqui agrônomo, veterinário e todos gostam do seu serviço. Se não gostar, infelizmente eu vou ter que trocar, porque tem que estar todos trabalhando alegre e satisfeito. O Recanto Shalom Adonai foi criado, vai fazer 8 anos atrás, com a intenção de eu pegar esse público evangélico. Vi as necessidades que tinha, banheiro, aí eu disse que ia resolver, fiz logo 66 banheiros, fiz o auditório amplo também, climatizado, os dormitórios climatizados, separados, masculino e feminino, e fiz realmente focado nisso, né? Não como outros lugares que foi aproveitando o que tinha. Fiz cadeirante, anda por todo canto, piscina, tem tudo, né? E com pouco tempo, a gente não sabe o que Deus quer pra gente, né? E com pouco tempo depois eu já me batizei lá. Então eu fiz com foco de ganhar dinheiro e depois eu já estava batizado lá. E hoje as maiores igrejas de Manaus, todas evangélicas, mormons, católicas, todas vêm para cá, né? E eu fico muito feliz com isso. E a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais Empreender no Campo. Não saia daí. O Empreender no Campo está de volta. No primeiro bloco, conhecemos as variedades da citricultura e piscicultura que são desenvolvidas na fazenda do empreendedor Ednei Marques, lá no Amazonas. Agora eu vou bater um papo com o Erivan dos Santos Oliveira, ele que é analista técnico e especialista em agronegócio. Erivan, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empreender no Campo, aqui do canal Empreender. Olá, Bruno e toda a equipe do Empreender no Campo. Seja bem-vindo, Erivan. Seguinte, o Ednei, né, o proprietário aí da Fazenda Santa Rosa, lá em Manaus, né, em Iranduba, aí, distante alguns quilômetros da capital manauense, ele investiu em tecnologias, né, para que a atividade agrícola seja desenvolvida. Inovação, de fato, já é uma realidade no campo, né, Erivan? É isso aí, Bruno. Aqui, as propriedades que são atendidas de modo geral pelo Sebrae Amazonas, todas elas têm um foco na utilização de tecnologias voltadas à agricultura 4.0 já, e principalmente voltada à questão da sustentabilidade, porque nós estamos no coração da Amazônia aqui, então as instituições, as propriedades rurais, elas precisam ter esse foco na questão da produtividade e sustentabilidade também.
Na sua opinião, Erivan, qual a importância do Ednei compartilhar aí e incentivar as boas práticas, que a gente sabe que essas boas práticas elas são fundamentais, né? Não só para a preservação do meio ambiente, mas também como forma de você poder produzir cada vez mais de maneira correta, sustentável, que ele vem aí aplicando na fazenda dele. Bruno, interessante que após o início das atividades lá da Fazenda Santa Rosa, com relação a mostrar para o público como são feitas as atividades, mostrar para a visitação, vários outros empreendedores do ramo rural também começaram a olhar a questão do turismo rural como uma oportunidade muito boa para agregar valor à sua produção, porque são atividades, são implementos que têm várias outras culturas dentro da própria propriedade que são desconhecidas para quem está na cidade. Então, outros empreendimentos também com a mesma pegada ambiental e rural estão abrindo suas portas justamente para isso, para mostrar para quem está na cidade como é que são produzidos, quais são as técnicas utilizadas e como é que o produto sai da propriedade lá para sua mesa do consumidor final. E você falou bem, Erivan, na questão do turismo rural, o quanto essa atividade cresceu, né, nos últimos anos no Brasil, né? Não só em algumas regiões do país, mas como no Brasil como um todo, né? O quanto essa atividade vem sendo desenvolvida e o quanto ela vem atraindo cada vez mais empreendedores. Aí o caso do Ednei, né, com a Fazenda Santa Rosa, que diversificou, né? Além das culturas que ele cultiva ali na sua propriedade rural, ele também trouxe inovação, né, para dentro do negócio dele, né? A questão do turismo rural praticamente no empreendimento dele lá coincidiu com pós-pandemia, né? Um período que todo mundo estava em isolamento social, em casa, sem poder sair. E quando abriu a porta da propriedade lá, foi justamente pegou esse momento que todo mundo queria ir para ar livre, contato com a natureza, e foi quando as atividades começaram a crescer justamente na Fazenda Santa Rosa. Na sua opinião, Erivan, quais são os desafios para quem quer empreender no campo? Primeiramente, Bruno, para quem quer desenvolver a atividade, quer empreender, quer crescer mesmo, é entender que todas as práticas elas precisam ter assessoramento correto. O assessoramento correto é profissionais capacitados, profissionais que tenham uma visão diferenciada no mercado e que consiga também colocar esse diferencial na propriedade, porque muitas vezes o consultor do Sebrae, que são consultores muito bons, às vezes eles não conseguem passar para o produtor, ou quando consegue, o produtor não acredita que aquela propriedade dele é possível também agregar valor. Então, a potencialidade todos os produtores têm aqui na região, assim como em outras regiões também. É acreditar e buscar um acompanhamento técnico, um assessoramento para que essa atividade seja colocada no planejamento, porque ele primeiro precisa planejar, ele vai ter que ter umas etapas a cumprir, adequação de estrutura, adequação de pessoal, porque você vai começar a trabalhar com públicos diversificados, como acontece na Santa Rosa. E você falou num ponto muito importante, Erivan, que é justamente essa questão da qualificação, né, da capacitação. E o Ednei vem desenvolvendo um trabalho muito interessante lá na fazenda, porque ele tem capacitado principalmente os jovens ali da comunidade, né? Ou seja, a qualificação de fato, né, Erivan, também é muito importante na área rural, né? Um dos pré-requisitos para fazer parte da equipe da Fazenda Santa Rosa é justamente esse, ser da comunidade lá, o nome da comunidade é Caldeirão, lá em Iranduba, fazer parte da comunidade, estar integrado à comunidade, justamente por quê? Porque na cidade já é difícil conseguir emprego, né? Aí quando você vai para a zona rural é mais difícil ainda. Então, hoje, com mais de 25 empregos formais dentro da propriedade, é interessante, justamente por conta disso, para gerar uma oportunidade dentro das comunidades rurais, assim como qualquer outro empreendimento que quando você vai começar, e tem que pegar
justamente a mão de obra local, até para diminuir custos com logística e tudo mais. Mas quando você economiza ali a questão da equipe local por conta da logística, Bruno, a gente precisa estar focado porque é uma equipe que você vai pegar crua. Então, você vai ter que fazer um investimento em capacitação, investimento em atendimento, para poder o seu empreendimento se tornar referência na região. E o Sebrae está justamente para isso, né, Erivan? A importância dessa entidade para quem quer não só empreender na área rural, mas também na cidade, né? E o interessante, como acontece lá na fazenda, Bruno, é porque uma atividade ela vem seguida da outra. Era turismo rural, precisou do treinamento para os servidores, para os colaboradores, aí começou a ter mais movimento, precisou fazer o gerenciamento da questão e treinamento do pessoal das cozinhas, da cozinha, do restaurante de lá, dos educadores que fazem o acompanhamento, os monitores que fazem esse treinamento com os produtores lá e os clientes também. Então, é um planejamento que parte de várias frentes. E o uso das tecnologias, porque se você não colocar a sua atividade tradicional, você vai ter um público. O público vai para conhecer um cultivar de laranja, um cultivar de tangerina, de limão. Mas na hora que você leva, colocando que você está fazendo uma implementação de um novo cultivar, de uma cultura nova, ou de um equipamento novo, como lá agora estamos apoiando a questão da instalação de biogás para produção do gás lá para a própria cozinha do restaurante lá, proveniente dos dejetos dos animais lá. Então, essa questão aí é que é importante. Uma atividade vem puxando a outra e cada atividade dessa, depois que se estrutura a primeira, parte para o plano B, parte para a segunda etapa, e assim sucessivamente. Erivan, como é que você enxerga esse mercado do turismo rural aí na região norte? Ainda tem muito a crescer, muito a expandir. Para quem pensa em empreender, de fato, é uma região que tem chances da pessoa querer desenvolver um trabalho como esse, como o Ednei vem fazendo? Bruno, não só na região norte, como o Brasil como um todo, né? O Brasil tem uma potencialidade gigantesca do setor rural, e aí diga-se a questão dos números do agro também, pode levar em consideração, porque a estrutura está montada. A fazenda está pronto lá, o pé de laranja, o pé de abacate, o coqueiro já está plantado, está produzindo. Então, para quem está na cidade, isso é novo. Para quem nunca viu uma criação de peixe, há de se destacar que a fazenda hoje produz bastante peixe lá, matrinchã, pirarucu, tambaqui, conaré, onde muitas pessoas que vêm de fora, ou os próprios moradores da região, não conhecem peixe, nunca viram, não sabem como é que é. Então, a potencialidade do Brasil, da zona rural, de levar essas potencialidades, mostrar para o público, é justamente muito grande e imensa. O que precisa? Precisa desse planejamento, dessa orientação e procurar o Sebrae para buscar essas consultorias para implementar na sua propriedade. Perfeito. Erivan, nosso tempo está já indo se encaminhando para o final. Qual é aquela dica de sucesso, aquela dica de ouro para quem pensa, para quem pretende aí empreender no campo? A dica que a gente dá para os nossos amigos produtores é justamente essa: acreditar no seu potencial, acreditar que é possível, acreditar que com pouco investimento, com a estrutura que você tem e principalmente com a orientação certa, o seu empreendimento pode crescer e o seu negócio também pode deslanchar, como está acontecendo aqui na Fazenda Santa Rosa, em Iranduba, aqui no Amazonas. Perfeito. Erivan dos Santos Oliveira, analista, especialista em agronegócio, quero aqui agradecer imensamente sua participação conosco em mais uma edição aqui do programa Empreender no Campo, do canal Empreender. Bruno, o Sebrae Amazonas agradece a sua oportunidade junto ao Empreender no Campo para mostrar que dentro da Amazônia, dentro do Amazonas, é possível ter uma pecuária tecnificada, é possível ter uma agricultura 4.0, é possível ter todas as atividades
em comum acordo com o meio ambiente, justamente porque fala-se de Amazonas, fala de meio ambiente, fala de preservação, mas a gente precisa produzir com responsabilidade e sustentabilidade. Muito obrigado. E o Empreender no Campo fica por aqui. Agradeço ao telespectador que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa Empreender no Campo, aqui no canal Empreender.